Hoje vamos para uma viagem emocionante e enigmática pela fascinante Ilha de Páscoa, situada no coração do Pacífico Sul. Convidamos você a desvendar os segredos milenares que envolvem as misteriosas estátuas conhecidas como moais. Ao longo dos séculos, essas impressionantes obras de arte têm desafiado a compreensão da humanidade, suscitando teorias e perguntas sem respostas. Quem foram os corajosos construtores dessas imponentes esculturas? Como conseguiram erguer e transportar essas gigantescas pedras? E, acima de tudo, qual o significado oculto por trás da enigmática expressão dessas estátuas? Prepare-se para uma jornada repleta de descobertas, mistérios e surpresas, enquanto exploramos os mistérios das estátuas da Ilha de Páscoa. Dos enigmas da construção monumental ao simbolismo oculto de suas feições, adentraremos em um mundo único e enigmático que se esconde na Ilha de Páscoa. Ao final desta incrível aventura, esperamos que sua curiosidade esteja aguçada e sua mente preenchida com novos conhecimentos sobre essa civilização intrigante que, apesar do passar dos séculos, continua a nos desafiar com seus segredos imortalizados em pedra. Então, prepare-se para desvendar os enigmas que permeiam as estátuas da Ilha de Páscoa e embarque nesta jornada conosco. Sua busca pelo conhecimento está prestes a começar, pois você está no canal Conheça Isto. Seja bem-vindo. Há séculos, em uma ilha remota do Pacífico Sul, surgiu uma civilização intrigante conhecida como Rapa Nui. Localizada na Ilha de Páscoa, essa cultura deixou para trás um legado impressionante: os moais. Essas gigantescas estátuas de pedra vulcânica continuam a desafiar os especialistas e pesquisadores até os dias de hoje, levantando questionamentos sobre sua finalidade, sua construção monumental e o significado por trás de suas características distintas. Nesse capítulo, embarcaremos em uma jornada histórica pela Ilha de Páscoa, explorando as origens dos moais e as diferentes teorias que cercam essas misteriosas esculturas. Até hoje, arqueólogos e estudiosos debatem suas crenças e conclusões, enquanto tentam compreender o papel dessas estátuas na vida e cultura dos antigos Rapa Nui. Além disso, examinam as técnicas usadas na criação dos moais e as possíveis formas pelas quais foram transportados por longas distâncias, desafiando as limitações tecnológicas da época. Suas disposições nos ahu, onde são encontradas as plataformas de pedra, também são investigadas, revelando os aspectos cerimoniais e religiosos dessas impressionantes estruturas. Contudo, com o passar dos séculos, muitos moais sofreram danos ou foram derrubados, obscurecendo ainda mais a compreensão de sua história completa. Através das escavações arqueológicas e da análise meticulosa, esperamos desvendar o propósito e o simbolismo dessas enigmáticas estátuas, revelando os segredos de uma civilização antiga que, embora tenha desaparecido, deixou para trás um intrigante legado para as gerações futuras. Neste capítulo, adentramos na fascinante questão da construção monumental dos moais da Ilha de Páscoa. Essas gigantescas estátuas de pedra, algumas com mais de 20 metros de altura e pesando várias toneladas, são verdadeiros enigmas arquitetônicos. Os antigos nativos da Ilha de Páscoa criaram essas impressionantes obras de arte, usando ferramentas rudimentares e materiais disponíveis na ilha. Os especialistas debatem sobre as possíveis técnicas utilizadas para esculpir os moais e a complexidade envolvida em seu transporte por longas distâncias. Uma das teorias sugere que os Rapa Nui esculpiam os moais nas pedreiras onde eram extraídas, usando cinzéis de basalto e outras ferramentas de pedra. O processo era demorado e exigia habilidade, paciência e precisão. Uma vez concluídos, os moais precisavam ser transportados até seus locais de destino. Os pesquisadores apresentam duas principais hipóteses para o transporte das estátuas. A primeira envolve o uso de troncos de árvores como rolos, nos quais os moais eram colocados e rolados ao longo de trilhas especialmente preparadas. A segunda teoria
sugere que rampas de terra ou pedra poderiam ter sido construídas para permitir o deslocamento vertical das estátuas. Independente do método utilizado, a construção dos moais era um feito extraordinário para a época, demonstrando a engenhosidade e habilidade dos nativos, os Rapa Nui. Outro aspecto intrigante é a disposição das estátuas nos ahu, as plataformas de pedra. Os moais eram erguidos de frente para o interior da ilha, olhando para a comunidade que os construiu. Essa orientação tem sido objeto de debate entre os pesquisadores, levantando questionamentos sobre a importância espiritual e cerimonial dessas estruturas. À medida que exploramos os detalhes da construção dos moais, percebemos que cada pedra esculpida representa um testemunho da engenhosidade e conhecimento dos antigos Rapa Nui. Mas a história por trás dessas impressionantes obras de arte não para por aí. No próximo capítulo, continuaremos nossa jornada para desvendar os mistérios das estátuas da Ilha de Páscoa, investigando os significados e propósitos por trás dessas enigmáticas estátuas. Neste momento, mergulharemos nas páginas sombrias da história da Ilha de Páscoa, visitando o período de declínio que levou à destruição de muitos moais. A civilização da Ilha de Páscoa, que outrora floresceu, enfrentou uma série de desafios que culminaram em um declínio inexplicável. Estudiosos debatem as possíveis causas desse colapso, que incluem o esgotamento de recursos naturais e a superpopulação, levando à escassez de alimentos e conflitos internos. A chegada de povos externos, como os navegadores europeus, trouxe novos desafios para os Rapa Nui, incluindo doenças e escravidão, que tiveram um impacto devastador na população local. Infelizmente, esse período de declínio testemunhou a destruição de muitos moais. Alguns foram derrubados propositalmente, talvez em um ato de protesto ou repúdio. Outros sofreram danos ao longo do tempo ou por eventos naturais, dificultando a compreensão completa da história dessas impressionantes esculturas. A história da destruição dos moais nos relembra das consequências da exploração insustentável dos recursos naturais e das tensões sociais que podem surgir de tal desequilíbrio. É uma lição poderosa sobre a importância de preservar e proteger nosso planeta e suas riquezas culturais. Enquanto investigamos os enigmas da destruição dos moais, somos também lembrados da resiliência do povo Rapa Nui e de sua capacidade de enfrentar adversidades ao longo dos séculos. No próximo capítulo, voltaremos nosso olhar para as práticas religiosas e espirituais ligadas às estátuas moais, buscando compreender o significado por trás desses enigmáticos símbolos de um passado profundo. Neste capítulo, vamos conhecer as crenças e práticas religiosas dos antigos nativos, explorando o profundo significado espiritual e cultural por trás das enigmáticas estátuas moais. Descobrimos que os moais ocupavam um lugar central nas crenças dos Rapa Nui, representando os antepassados venerados como Mana. Acreditava-se que esses ancestrais possuíam poderes espirituais únicos e que, através dos moais, eles estabeleciam uma conexão entre o mundo humano e o mundo espiritual. Essas crenças deram origem a cerimônias e rituais complexos, nos quais os moais desempenhavam papéis essenciais. Os Tangata Manu, ou homens-pássaros, eram figuras importantes nessas práticas cerimoniais. Anualmente, competidores desafiavam os perigosos penhascos da ilha para encontrar ovos de pássaros marinhos. A competição era uma manifestação da crença no poder dos Mana e do papel dos moais como intermediários entre os vivos e os espíritos ancestrais. Além disso, a relação dos Rapa Nui com a natureza ao seu redor influenciava a construção e a localização dos moais. Acreditava-se que cada elemento da paisagem possuía um espírito, e os moais eram posicionados em locais estratégicos para se harmonizarem com a paisagem natural e com o cosmos, fortalecendo a conexão entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Os moais, portanto, transcendiam o mero papel de estátuas monumentais. Eles eram símbolos vivos de uma cultura rica e complexa,
refletindo as profundas crenças e espiritualidade dos antigos nativos. Essa jornada nos permitiu compreender melhor o significado oculto por trás dessas impressionantes obras de arte e nos inspirou a valorizar e preservar nosso patrimônio histórico e cultural, para que as lições do passado ecoem através das gerações futuras. Neste último capítulo, concluímos o legado das estátuas moais da Ilha de Páscoa e os esforços dos nativos para preservar e compreender essas enigmáticas relíquias do passado. Ao longo dos séculos, as estátuas moais enfrentaram diversos desafios, incluindo danos causados pelo tempo e eventos naturais, bem como ações humanas. No entanto, projetos de conservação têm sido implementados para proteger esses tesouros arqueológicos. Arqueólogos, historiadores e especialistas de várias áreas uniram forças para estudar e preservar o patrimônio cultural da Ilha de Páscoa. Escavações detalhadas, pesquisas avançadas e tecnologias inovadoras têm proporcionado novas revelações sobre a história e cultura dos antigos Rapa Nui. O crescente reconhecimento da importância dessas estátuas para a identidade da Ilha de Páscoa tem levado a uma valorização cada vez maior desse patrimônio singular. Programas educacionais e de conscientização foram desenvolvidos para envolver a comunidade local e os visitantes na preservação desses monumentos históricos. Os moais transcendem a simples representação de um passado distante. Eles são testemunhas vivas da força e sabedoria de uma civilização que viveu em harmonia com a natureza e a espiritualidade. Compreender e preservar esse legado é uma responsabilidade compartilhada, e a colaboração entre especialistas, comunidades locais e governos é essencial para garantir que as futuras gerações possam apreciar essas majestosas estátuas e aprender com a história que elas contam. Aqui encerramos essa jornada pelos mistérios das estátuas da Ilha de Páscoa. Agradecemos por sua companhia e curiosidade ao longo dessa história e convido você a continuar vendo os vídeos do canal. Se gostou do conteúdo, peço que deixe seu comentário e apoie com seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até mais!